Bom, gente, vamos lá. Esses slides vão ficar disponíveis para vocês lá no Unileão Digital. Então, tem aqui no início deles, né? Eu não estou apresentando para vocês do início, mas tem alguns links de vídeos no YouTube. É só uma sugestão, se vocês quiserem assistir, né? São vídeos aí que retratam muitos dos problemas urbanos que nós, em tese, conseguiríamos resolver se nós aplicássemos aqui os instrumentos que a gente começa a estudar agora. Então, vamos recapitular algumas coisas, né? O artigo 4º do Estatuto da Cidade nos traz aí as diretrizes. Nós sabemos que essas diretrizes, elas têm um caráter, né, de princípio, de trazer quais são os valores fundamentais que deveriam orientar o poder público, né, para que o processo de urbanização acontecesse sempre num sentido de promoção da urbanificação. E nós sabemos que os instrumentos, ao contrário das diretrizes, eles têm um caráter prático, né? Eles são aquilo que serve, são mecanismos, né? Que devem ser utilizados para que a gente possa tirar essas diretrizes, né? Do papel, da legislação e concretizá-las na prática. Essa é a grande diferença, né? Das diretrizes e dos instrumentos. E a gente já conversou sobre isso, né? A gente já disse que esses instrumentos, eles podem ser gerais ou específicos, né? E a gente sabe que os instrumentos gerais estão disponíveis no Estatuto da Cidade, num rol que é meramente exemplificativo, não é taxativo, e que esses específicos, eles servem aí ao atendimento do princípio do localismo, né, as características locais, as características particulares, aos problemas de cada lugar, para que a gente possa, então, saná-los. Isso tudo a gente já conversou, né, em aulas anteriores, por isso que eu não vou me ater, assim, de forma mais aprofundada, vou apenas comentar, né, a gente falou sobre os instrumentos gerais e os especiais, né, lembrando que os gerais têm utilidade para toda e qualquer cidade, os especiais são esses que eu estou comentando com vocês, né, que cada cidade vai poder criar, já que o rol é meramente exemplificativo. E a gente tem que esses instrumentos podem ter finalidade originária ou então uma finalidade secundária, né? As finalidades, né? O instrumento que tem uma finalidade originária é aquela que corresponde à base, né? Por exemplo, o saneamento básico, né? Eu preciso ter isso. Agora, como um desdobramento disso, aí eu já posso ter uma derivada, que já deriva, por exemplo, a melhoria, o uso de uma tecnologia, né, que de repente já separa os resíduos, isso aí já seria secundário. Por quê? Porque o básico já está ali efetivado, já está assegurado. Em todo momento, vocês sabem que essas diretrizes, elas existem, assim como esses instrumentos, para que a gente possa atingir a nossa grande meta, que é a promoção da cidade sustentável. E aí eu digo que é a nossa grande meta, não por ser da nossa disciplina ou da forma como eu encaro a disciplina, mas porque logo no primeiro artigo do Estatuto da Cidade, nós vemos logo no inciso 1º, que a grande meta desse instrumento, dessa legislação, é a promoção das cidades sustentáveis. A gente falou sobre isso também, salvo engano, na nossa última gravação de aula, né, sobre o controle público e o controle social. A gente sabe que esse controle público é muito derivado do poder de polícia, né, a função de fiscalização, de controle, né, de proibições que o poder público vai poder fazer para a promoção dessa cidade sustentável, e o controle social, que está amparado no princípio da gestão democrática, está ligado ao nosso papel, né, nós, enquanto cidadãos dessa cidade, que vamos fiscalizar, que vamos acompanhar, que vamos propor iniciativas para a melhoria da qualidade de vida na mesma. E aí chegamos, então, ao cerne, né, da nossa discussão, agora sim, em caráter de novidade, né, sobre o nosso conteúdo, que é o parcelamento do solo urbano. Então, eu coloquei aqui no slide para vocês.
com o advento do Estatuto da Cidade, né, o parcelamento do solo urbano é um dos instrumentos do Estatuto. Então, parcelar o solo urbano significa dividi-lo de forma ordenada para que nós tivéssemos condição de moradia, de circulação, de promoção de serviços de forma adequada. Então, o solo urbano parcelado é o solo urbano que está apto, né, à recepção das atividades humanas. Se a gente tem uma organização, se a lei já nos traz, né, requisitos mínimos básicos para que esse parcelamento aconteça, nós evitamos aquele problema que acabou sendo o da maioria das grandes e médias e até pequenas cidades brasileiras, que foi o crescimento desordenado, desenfreado, sem que a gente tivesse a devida estrutura para suportar essa extensão da cidade, né? A gente já viu em aulas anteriores que o crescimento das nossas cidades se dá muito de forma horizontalizada, né? A cidade vai se espalhando, vai crescendo. Mas o grande problema desse crescimento horizontalizado, quando ele acontece sem planejamento, é que esse parcelamento do solo acontece de forma indevida, sem que a gente possa promover a função socioambiental da propriedade. E aí eu coloquei aqui para vocês no slide, né? Nenhum parcelamento do solo deve ser realizado de forma a contrariar as diretrizes do Estatuto da Cidade, que estão lá no artigo 2º, né? E também precisam respeitar todas as normas sanitárias, civis, etc., que disciplinem a ocupação do solo urbano. Para isso, gente, nós vamos tratar aqui, né, sobre as duas formas de parcelamento do solo, ou seja, as duas formas através das quais nós transformamos o solo urbano num solo apto para o desenvolvimento de atividades humanas, né, para a vida humana, para que ela aconteça com dignidade, que é a grande finalidade, né, da nossa legislação. E as duas formas mais comuns da gente parcelar o solo urbano, na verdade, as duas modalidades de parcelamento do solo urbano são o loteamento e o desmembramento. E aí a gente não vai confundir, né? Então, o parcelamento, ele é o gênero do qual nós vamos ter as espécies loteamento e desmembramento. O loteamento, gente, ele surge a partir da gleba. A gleba é aquela terra nua, terra virgem, é a terra que está em local que ainda não foi urbanizado. Na medida em que essa gleba se transforma em um terreno, ou seja, existe ali presença do Estado, existe ali uma ordenação mínima para a existência de uma vida urbana, passa a ser um loteamento. Na medida em que eu já tenho um loteamento e nós precisamos, então, apenas dividir, subdividir esses terrenos, ampliá-lo, aí a gente deixa de ter um loteamento e a gente passa a fazer um desmembramento. Então, essa é a grande diferença entre as duas modalidades, né? O loteamento, ele surge a partir da terra virgem, da terra nua, daquele solo que ainda não era urbano. O desmembramento, ele ocorre a partir do lote, né, desse terreno que já era urbano. E aí, gente, para que a gente possa ter, né, esse parcelamento do tipo loteamento, para que um loteamento possa ser considerado válido, é preciso que se siga, né, algumas diretrizes, algumas fases que envolvem. Primeira fase é o pedido de diretrizes. A quem eu devo pedir as diretrizes? A prefeitura. Então, muito possivelmente, eu não preciso fazer essa solicitação à prefeitura, porque se a cidade tem se a cidade tem plano diretor, eu vou encontrar essas diretrizes no plano diretor do município. Mas se por acaso esse município não tem plano diretor, antes de me propor a iniciar esse loteamento, eu vou precisar solicitar, seja a Secretaria de Obras e Infraestrutura ou do Meio Ambiente, enfim, a secretaria que for mais adequada, as diretrizes para a proposição de um projeto de loteamento, que de nada adiantaria, né, eu desenvolver aqui um super projeto, que a meu ver é maravilhoso, e ele está em desacordo com as diretrizes previstas para aquele município, por exemplo, lá no plano diretor. Então,
Depois que eu conheço essas diretrizes, eu vou desenvolver o projeto. Um projeto que é técnico, né? E que, de preferência, seja interdisciplinar, multidisciplinar, né? Que seja avaliado aí por uma equipe não somente de engenheiros civis, mas também de médico sanitarista, de arquiteto, enfim. Quanto mais gente puder participar da elaboração desse projeto, melhor. Claro que por obrigação eu só preciso aí do engenheiro, né? Mas seria interessante, sempre que possível, contar com uma análise inter ou transdisciplinar ou multidisciplinar. Tenho o projeto, tá, que é elaborado, assinado por uma autoridade técnica competente. Então, agora é o momento de eu submetê-lo à aprovação da prefeitura, né, junto à secretaria, junto ao órgão que ela indique, né, como sendo o responsável para tanto. Essa indicação normalmente está presente no plano diretor do município. Uma vez aprovado o projeto, ele será encaminhado para a fase de pré-registro, né? E aí, esse pré-registro no cartório de registro de imóveis vai me tornar apto a executar, então, esse projeto desse loteamento. Então, veja como na prática as coisas normalmente não acontecem assim, infelizmente, né? Muitas vezes o sujeito já está lá com todo a obra desse loteamento aí, fazendo do jeito que quer, e só depois é que vai buscar esse registro junto à prefeitura. E o pior é que, na maioria das vezes, consegue. Mas se a gente fosse seguir a legislação bonitinha, a miúde, conforme o que está orientado na lei, seria dessa forma, né? Uma vez executado, uma vez pronto esse projeto desse loteamento, então agora é o registro definitivo, né, desse parcelamento, ou seja, desse loteamento. Para isso, gente, então, acho que ficou claro, né, são fases bem, assim, até intuitivas, é solicitar as diretrizes, elaborar o projeto, submeter à apreciação da prefeitura, é fazer o pré-registro, é executar e registrar em definitivo, né? São 6 fases, mas elas são bem intuitivas até. E aí, só para a gente lembrar a diferença de gleba para terreno, né? A gente trouxe aqui esse conceito do Scavone Júnior, que ele vai dizer o seguinte: a gleba é a porção de terra que não foi submetida a parcelamento. Então, a gleba é aquela porção de terra que nunca foi loteada ou desmembrada. É a terra crua, é a terra nua, é a terra virgem, enfim. É aquela que precisa se adequar à legislação brasileira, o Estatuto da Cidade em especial, para que ela possa ser, então, um terreno urbano, né? Quando a gente tem, por isso, né, essa gleba devidamente servida com infraestrutura básica, lembrem que, por isso que a favela não é área urbana, percebe? A gente falava, né, que a área periférica, ela é uma anomalia, porque para ser urbano é preciso a existência do Estado, ou seja, eu tenho rede de saneamento, eu tenho água, eu tenho energia elétrica, eu tenho calçamento, eu tenho policiamento, né, eu tenho inúmeras questões para garantir uma vida digna, então por isso que é urbano. Então, se o terreno ele é periférico, se a área é periférica, carece dessa estrutura, mas ela também não é mais uma gleba, porque não é terra nua, não é terra virgem, então isso é uma anomalia. Então essa é a grande diferença entre a gleba, o lote e o terreno periférico, né? Então a gleba seria essa terra nua, o lote é essa gleba que já está dotada de infraestrutura básica, né, que obedece à legislação, que tem os requisitos mínimos, né, que são esses que a gente acabou de falar, de um loteamento, para que possa existir. Então, quando a gente tem essa infraestrutura básica, a gente está aí diante, então, de um lote. E o loteamento, de forma análoga, né, é o conjunto desses lotes, né? O loteamento é a subdivisão da gleba em lotes, que vão estar destinados à edificação, e o loteamento, gente, ao contrário do desmembramento, ele cria novas vias de circulação, novos endereços, né, novos logradouros públicos, ele modifica a área existente, né, é por isso que o loteamento é um dos principais instrumentos para o processo de urbanização, né? É através do loteamento que a gente vai transformando ali
o terreno, a área, a gleba, né, que não carecia de infraestrutura básica e que agora passa a ter essa infraestrutura, então passa a ser urbana, a gente vai então ampliando a cidade, né, e eu adoro observar isso na prática, indo, por exemplo, ali para o meu trecho, como eu gosto de brincar, né, cidade universitária. Quem te viu, quem te vê. Quando comecei a trabalhar na UFCA 10 anos atrás, eu jamais imaginava, né, que todo aquele perímetro ali que circuncidada, né, como é que eu vou esquecer, fiquei até gaga agora, que envolvia ali o perímetro ao redor da universidade, que ia ser o que é hoje, né, a gente tem uma série de condomínios, a gente tem asfaltamento, a gente tem inúmeras novas vias, né, foi muito embaixo de chuva trabalhar na UFCA brincando de Rally dos Sertões, né, escorregando na lama, não existia nada daquilo, né, então ainda me causa certa surpresa, ainda estou aprendendo o nome de algumas ruas, né, que agora fazem parte do bairro Cidade Universitária, que também não existia. Então a gente vê de forma muito clara ali um processo de loteamento, né, então o surgimento de novas áreas de circulação, novos logradouros, né, a ampliação da cidade. O desmembramento, por sua vez, ele não tem essa questão, digamos assim, original, né, de criar coisa nova, de fazer nascer. Não, a gente já tem ali a divisão dos lotes e o que a gente vai estar fazendo é subdividindo, percebendo que é possível aproveitar melhor aquelas vias existentes, é possível aproveitar o espaço daqueles logradouros, né? Então a gente não está criando nada novo, a gente só está mudando a ordenação. Então, nesse caso, não é um loteamento, foi apenas um desmembramento. A gente aproveita o sistema viário que já está existente, não vamos abrir novas vias, não vão ser criados novos logradouros públicos. Por quê? Porque foi apenas uma reordenação. Sabe, quando a gente tinha ali um quarteirão e aquilo ali tudo era a rua Afonsino Silva. E aí a gente pode ter, então, um desmembramento e a gente ter ali, na verdade, é a mesma rua, mas ela agora contempla também novas áreas. Ela envolve ali um espaço que ainda não estava sendo utilizado, né? Às vezes estava sendo subutilizado, e agora ele passa a ser aproveitado também. Então, isso é um mero desmembramento, terreno enorme, né? A gente desmembrou em menor, pronto. Eu tinha ali um lote único, agora são 5 lotes. Daquele lote, a gente tem agora 5. Então, isso é um mero desmembramento. A gente não está criando, né? Avenida, a gente não está criando nada novo. A gente está só aproveitando melhor, levando sempre em consideração o princípio da função socioambiental da propriedade. Então, loteamento e desmembramento são espécies de parcelamento, né? Acho que isso já ficou claro. Parcelamento é o gênero, loteamento e desmembramento são as espécies. E a principal diferença entre eles é que o loteamento cria um novo sistema viário, né, um novo logradouro para a região. E o desmembramento só aproveita, né, o que já está ali existindo. Eu coloquei essa observação bem tola, mas só para facilitar aí a compreensão da gente, né? E é importante, né, como a gente colocou aí, que obviamente antes, né, agora eu vou desmembrar um pouquinho daquelas fases que a gente conversou. Muito importante a gente observar que antes desse processo, né, que vai envolver aí desde a solicitação das diretrizes até o registro desse loteamento, que a gente tenha um cuidado, né, para que esse loteamento ele aconteça observando o respeito ao meio ambiente natural, né, isso é de extrema importância, por isso que seria tão bacana que a gente colocasse em prática um outro instrumento urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, que é o zoneamento urbano, porque para cada zona, né, se a gente está em zona industrial, zona hospitalar, zona habitacional, nós teríamos diretrizes próprias, particulares para cada uma dessas, né, contemplando o que seria o ideal, né, o que seria geraria melhor aproveitamento para as pessoas.
E nessa primeira fase, então, que a gente vai pegar essas diretrizes, nós vamos ter que definir as divisas da gleba a ser loteada, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal, onde que vai ser a localização dos cursos de água, bosques, construções existentes, indicação dos arruamentos, a localização das áreas livres, das áreas de comunicação, os equipamentos urbanos e comunitários, o tipo predominante a que o loteamento se destina, tudo isso, gente, teria, né, no dever ser do nosso maravilhoso direito, teria que ser especificado no projeto do loteamento. A prefeitura iria indicar, né, de acordo com as diretrizes do município, as ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento, para que sejam respeitadas, o traçado básico do sistema viário principal, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público, as faixas sanitárias e as terras necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. Não à toa a gente ter tanto problema, né, com deslizamentos, com a questão de ruas que se tornam intransitáveis quando a gente tem uma chuva. Aqui em Juazeiro isso é super comum, né? Uma pequena chuva e a gente já tem ruas completamente intransitadas. Por quê? Porque não foi respeitado, né, esse limite de construção que não é adequado aquilo ali, naquele lugar, porque isso prejudica o escoamento das águas, né? Aquilo ali não poderia estar edificado naquele local, porque há um risco maior de deslizamento. Então, como o crescimento acontece de forma desordenada, os loteamentos acabaram não respeitando a essas diretrizes, né? E os problemas, então, ficam aí de forma que se acumulando. E aí tem essa regrinha importante, né, que os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento, poderão dispensar por lei a fase de fixação de diretrizes previstas aí, né, nesses artigos que a gente acabou de ler. Então, menos de 50 mil habitantes, né, e que o próprio plano diretor, ele já tem. Então, o plano diretor, nós sabemos, ele é uma lei. Não é necessário, portanto, que eu tenha, se o plano diretor já traz as diretrizes básicas, né, já contempla todas essas orientações para como que seria esse processo de loteamento ideal na cidade, obviamente não faz sentido que a gente tenha uma outra legislação específica só para tratar disso. Agora, se o município não tem esse plano diretor, aí sim vai ser necessário. O projeto de loteamento e desmembramento tem que ser aprovado pela prefeitura, né? Por óbvio, a gente acabou de falar isso vai gerar um pré-registro e ao final do procedimento vai gerar também um registro, né? O registro desse loteamento. E como está bem óbvio, né, desde o início do semestre, a gente fala muito sobre o princípio do localismo, sobre o fato de que a urbanização no Brasil e o processo de urbanificação deveria acontecer, em especial, capitaneado, né, liderado pelos municípios, mas como no direito toda regra tem a sua exceção, em algumas situações, não vai ser o município que vai ser responsável por esse processo do loteamento, mas sim os estados. E aí, gente, eu queria que vocês tivessem atenção a isso, não somente o loteamento, mas também os desmembramentos, porque, como vocês sabem, as exceções costumam nos ser cobradas. Então, quais serão as situações, né, em que não haverá essa fiscalização, esse acompanhamento pelo poder público municipal, mas sim pelo Estado. Então, somente para aqueles loteamentos e desmembramentos em que esse processo de loteamento ou de desmembramento está acontecendo em uma área de interesse especial, né? Áreas de proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico, arqueológico, que está previsto, está definido em lei estadual ou federal,
Quando o loteamento ou desmembramento se localizar em área limítrofe do município, né, ou então pertencendo a mais de um município, aquelas áreas conurbadas, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas definidas em lei estadual ou federal. Sempre bom ressaltar a diferença, né, que a região metropolitana é aquela que tem um município polo, né, que ele atrai, ele converge, ele une e ele dissipa influência para todos esses municípios que o compõem. É o caso de Juazeiro do Norte, na região metropolitana do Cariri. Ao contrário de uma aglomeração urbana, que é aquela em que a gente não tem o fenômeno da conurbação por obrigatório, e a gente também não tem, embora os municípios possam ser próximos e possam ter ali características geográficas, históricas e culturais semelhantes, mas não existe um município que se destaca como esse polo de atração, né, que influencia os demais. Então, mas quando o loteamento ou desmembramento, né, atingir essas áreas localizadas, portanto, né, em mais de um município, região metropolitana, aglomeração urbana, aí a gente vai ter que esse processo de loteamento, desmembramento, vai ser disciplinado pelo Estado. E sempre que o loteamento abranger uma área superior a 1 milhão de metros quadrados. Então, essas seriam as exceções em que essa responsabilidade, ela sai do município e ela passa, então, para o Estado. Para o aprofundamento, eu estou deixando aí, né, esse capítulo que está disponível na biblioteca virtual, né, o comentário ao Estatuto da Cidade. Vocês procuram lá pelo capítulo sobre instrumentos, né, da política urbana, desmembramento, parcelamento, e vocês vão ter aí o acesso a um maior aprofundamento sobre esse conteúdo, ok? Então, era isso. E na próxima aula a gente fala sobre outros instrumentos, né? O loteamento e parcelamento são instrumentos aí, precípios fundamentais, basilares, para que a gente promova o processo de urbanização que visa a urbanificação. E os instrumentos que a gente vê na próxima aula, eles são meio que corretivos, né? Quando esse loteamento, quando esse desmembramento não ocorre da maneira adequada, então aí a gente vai ter esses instrumentos para corrigir as distorções que a ausência do loteamento e do desmembramento adequado acabam promovendo, tá bom? Então vamos lá falar sobre isso no próximo vídeo. Um abraço.